Graça e paz, querida, estamos aqui hoje no nosso culto, né? E de forma diferente, né? Hoje como hoje todo mundo está vivendo isso, está em casa, em comunhão com a família. Então, o nosso culto hoje também é a nossa sala familiar, uma sala de bate-papo, não é? Está comigo hoje a pastora Elisa, né? Dá um alô lá, pastora Elisa. Oi, pessoal, a paz. Desculpa aí, a paz. Diácono Marcos também conosco, né? Graça e paz, irmãos. Deus abençoe. Apoiando, né? E junto nós vamos compartilhar um texto nesse entardecer para você. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 8. Quero te dizer que estamos com saudade, né? Quando eu olho para essas cadeiras vazias, eu lembro de cada um de vocês, tá? O lugarzinho que cada um senta, o lugarzinho que cada um, sabe, procura se estar para ali adorar a Deus. E breve isso vai passar, nós vamos estar juntos adorando ao Senhor. Romanos 8 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Senhor, dirige este momento, fala conosco, precisamos te ouvir, Senhor. Abençoa esse amado ouvinte, que ele possa ser edificado, abençoado, ó Deus, neste momento, ouvindo a tua palavra. Amém? Amado, eu lendo esse texto, eu me lembro de alguns filmes que nós, muitas das vezes, já assistimos e ficávamos na expectativa de ver o final, quando alguém cometia um delito e era levado a um tribunal para a sentença. E o que nos deixava na expectativa seria qual a sentença que essa pessoa vai receber. Será que seria uma sentença de morte? Será que seria uma penalidade de 50 anos de cadeia? Nós sempre ficávamos nessa expectativa. Pois é, essa história, né, que nós vemos em cinema, ela tinha muito a ver com a nossa história. Havia também uma sentença sobre nós, uma sentença de morte, mas Jesus Cristo, ele cancelou essa sentença, ele assumiu essa sentença, ele se fez pecador para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Interessante que esse texto, se você analisar, diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ah, querido, uma condição aqui, sabe, que nós fomos absolvidos, sabe, não há mais condenação, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, significa que essa absolução, sabe, esse escape, esse livramento, não são para todos, tem que ser para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que creram e aqueles que o aceitaram, né, e Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Interessante aqui ver que o capítulo 7, o capítulo 8, sabe, Paulo faz um contraste entre um e o outro. O capítulo 7, se você for ler, tem um momento que Paulo, no versículo 24,
Volte lá um pouquinho comigo. Capítulo 7, versículo 24. Paulo, ele dá um gemido, um grito de dor. Ele diz, olha, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Depois que ele tem consciência, né, do pecado, do homem pecador, né, depois que ele tem consciência da lei, ele geme, sabe, ele puxa um suspiro de dor, e ele diz, que miserável homem que for, quem vai me livrar? Mas veja que no capítulo 8, ele dá um brado de alegria, ele diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha só a certeza, a convicção, quando nós somos livres, né? Então, como Paulo teve essa certeza? A palavra aqui, continuando, diz que porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma. A lei não é ruim, irmãos. Quando diz que a lei estava enferma, a lei não é ruim. Aqueles que lidam com a lei é que não estavam de acordo com a lei. Nós tomamos consciência, Marcos, sabe, dos que somos pecadores, quando nós temos consciência da lei. Porque a lei, ela é perfeita. Olha o versículo 12 do capítulo 7. Leia aí, pastor Elisa, o que diz o versículo 12? Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Então veja que Paulo disse que a lei ela é justa, a lei ela é boa, a lei é perfeita. Então, o que estava acontecendo é que quem estava lidando com a lei é que não estava, sabe, adequada, não estava sendo perfeita, não estava se adequando àquilo do que a lei estava dizendo. Então, quando Paulo toma consciência da lei, ele entende o seu estado de pecador, e ele entende que não restava nada para ele a não ser a morte, a condenação da morte, né? Mas veja o versículo 2 que diz assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Esse Espírito que nos livrou, querido, chama-se Espírito Santo. Quando nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, esse Espírito vem habitar em nós e ele nos conduz, sabe, num caminho perfeito. Ele nos conduz, sabe, em obediência. Porque o que fez o homem enfermar não foi a lei, foi a desobediência. Foi o homem sair dos preceitos da lei. Quando Deus, Marco, trouxe a lei, ele trouxe para proteger o homem, não para condenar o homem, né? E o homem não entendeu isso. E a lei diz, olha como Deus trabalha com a lei, ele aprova. A lei diz, no capítulo 7, se você voltar um pouquinho, iniciando, Paulo começa o capítulo 7 fazendo uma analogia de um casamento. De que forma esse casamento, essa aliança, esse pacto nupcial pode ser quebrado? Só através da morte. Então ele diz aqui, ó, no versículo 2, ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele viver, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Então veja que Paulo ele pega o casamento e faz uma analogia à nossa vida espiritual. Então, quem é o marido? Vamos pensar bem, né? Quem é o marido nessa história aqui? A lei. Quem é a esposa? Somos nós. Eu e você, somos nós, não é? Então, o que aconteceu aqui? Para que pudesse haver, né, a lei se cumprisse, só poderia haver um novo casamento se alguém ali ficasse viúvo, morresse. Então, a mulher poderia se divorciar do marido, ou vice-versa, por falta de amor, incompatibilidade de gênero? Não, só pela morte. Então, o que fez Jesus por nós? Jesus morreu por nós.
E quando diz o texto que ele morrendo, nós morremos com ele, nós, se somos a esposa, nós morremos. Então, nós estamos livres da lei. Porque uma vez um dos cônjuges morto, acaba o pacto nupcial. Então, aquela pessoa está livre para contrair um novo matrimônio. Então, quando o texto diz aqui que nós lemos, né, que nós com Cristo morremos e com Cristo ressuscitamos, nós ressuscitamos não mais a velha criatura, não mais a velha natureza, mas uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, nós estamos livres do pacto antigo. Nós estamos livres, sabe, do que a lei dizia para nós. Morrendo, encerra. Então, quando nós nascemos de novo, nós podemos contrair nova núpcia. E quando nós morremos e ressuscitamos com Cristo, nós nos tornamos a esposa de Cristo. Estamos livres. Então, veja o que Paulo diz. A lei, ela não é ruim. A lei, ela é boa e perfeita. Porque se Jesus não tivesse cumprido a lei, nós não poderíamos estarmos aqui como a noiva de Cristo. Se ele não tivesse usado a lei para nos trazer para ele, nós estaríamos condenados e vivendo a morte eterna. Como é que Jesus, ele conseguiu cumprir a lei e fazer com que nós nos tornássemos a sua noiva? Leia, Marcos, Colossenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Olha, Jesus, ele pegou todo aquele nosso pecado, toda aquela condenação e lançou na cruz. Nós fomos livres, né? Por isso que Paulo inicia dizendo: agora, pois, nenhuma condenação há mais sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Se não há nenhuma condenação, se eu posso dizer eu sou livre, é porque eu estou em Cristo. Como você entende isso, pastor Elisa? O estar em Cristo é estar em obediência à própria palavra. Amém. Romanos 7, que é o capítulo que a senhora estava falando anteriormente, fala assim, porque bem sabemos, versículo 14, porque bem sabemos que a lei, ela é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Versículo 16, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então, a lei, ela é de Deus. É certo, é verídico que nós obedeçamos e que nós sigamos a vontade de Deus. Então, andar nessa nova vida é andar em obediência à palavra de Deus. Quando a palavra fala que Jesus, ele riscou, né, a cédula que era contra nós, tudo aquilo que era condenação na nossa vida, Jesus aboliu, Jesus acabou através do sacrifício dele na cruz. Mas a partir daí, nós temos algo a ser feito, que é andar em obediência à palavra dele, porque viver uma nova vida é viver obedecendo a palavra de Deus. Amém. Porque foi a desobediência que trouxe a condenação, não é verdade? Você está entendendo, querido, o que aconteceu? Deus pegou o nosso pecado e cravou na carne de seu filho. Ele tirou, ele removeu o meu pecado e lançou na carne de Jesus Cristo e cravou ali na cruz, né? E Deus não nos fez justo, ele declarou
que nós nos tornamos justos por este sacrifício. Sabe onde está isso, Marco? Abra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Você que está aí assistindo esse momento de culto, sala de bate-papo, vamos caminhar, né? Você não vai para lugar nenhum, então vamos ler a Bíblia junto. 1 Pedro, a carta 1 Pedro 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para com os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então foi isso que o Pai fez. Quando Jesus, né, veio à terra em forma de homem, Deus pegou todo o pecado e cravou na sua carne, para que eu e você pudéssemos ser justificados. E naquela cruz, Deus estava dizendo declarando que nós estávamos justificados. Ou seja, pela lei. Ele não aboliu a lei. Não é verdade? Deus não descumpriu a lei, pelo contrário, Ele trouxe, sabe, essa liberdade, esse ser livre para mim, para você, mediante a lei, porque é a lei que me dá consciência se eu estou em obediência ou não, é a lei que me diz o direcionamento, né, para que eu possa trilhar este caminho da verdade. E quando eu sou, né, justificado, eu me torno morada do Espírito Santo, que vem a brilhantar a minha vida. Quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Trindade. Então, o Pai, o Filho, habita em mim através do Espírito Santo. E Ele me conduz, Ele me guia. O capítulo 7 mostra bem claro que a centralidade ali do homem era o seu eu, o seu ego. Veja bem, nós não vamos ler todo, mas te oriento a meditar no capítulo 7. Ali o centro era o homem que estava no governo, o eu, né, do homem que estava no governo. O capítulo 8, quem é o centro aqui é o Espírito Santo. Que lindo, não é, querido? Quando nós nos submetemos, né, a Deus, quando nós cumprimos a lei é boa, a lei é perfeita, né? Se Deus assim cumpriu, por que nós não vamos cumprir e valorizar isso que Deus trouxe para nós? Então, o que eu digo aqui? Quando o Espírito de Deus habita em mim, Ele traz uma multiforme graça para as nossas vidas, né? Então, o que Ele traz para mim? Primeiro, Ele me liberta da morte. O que o Espírito Santo traz para você, Elisa? Paz, vida. Paz? Paz, vida. Vida. O que o Espírito Santo, na sua multiforme graça, traz para você, Diácono Marcos? Esperança, traz alegria da sua presença. E eu queria só fazer um parênteses aqui, lá em 1 Pedro 3, me chamou muita atenção, lá no versículo 24, que diz assim, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Então, assim, o preço que Jesus levou naquela cruz, o peso estava sobre nós, a condenação estava sobre nós. E Ele pagou esse preço para que nós pudéssemos viver em justiça, praticando essa justiça aqui na terra. Verdade. Então você vê que a lei, ela é perfeita, porque se Ele não cumprisse isso, as ordenanças do Pai, nós não poderíamos andar em amor, em justiça, em alegria no Espírito Santo. Com certeza. É o Espírito Santo que Ele nos capacita a obedecermos os preceitos da lei. Porque o homem natural, ele não consegue. Mas o homem espiritual, guiado pelo Espírito Santo, ele se torna obediente, ele se coloca, sabe, diante dos preceitos da lei e obedece. Aqui no capítulo 8 tem algo aqui interessante também, no versículo 15. Eu amo isso aqui, irmão. Diz assim, vamos ver o 14 também. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos
filhos de Deus, é isso que eu te falei, né? O homem espiritual é guiado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Agora, olha só o 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Nós somos livres, amado. Para que eu vou querer voltar a ser escravo? Eu sou livre. O Senhor Jesus na cruz já me libertou, já te libertou. Deixa o Espírito Santo te guiar. Olha só, por que recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizado? Mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Olha só, os filhos que são gerados pelos pais, né, de forma natural, eles podem ser programados ou não. Né? Um casal, eles se programam para ter um filho. E aí, naquele ano, ele diz, olha, esse ano nós vamos ter um filho. Esse filho nasce dentro de uma programação. Mas tem outros casais que, às vezes, são surpreendidos. Falhou o método, né, de anticoncepcional, falhou alguma coisa, e aí veio a criança. Mas aqui não houve falha. Aqui, sabe, foi Deus programou, Ele nos adotou, Ele nos escolheu, sabe, não houve nenhum erro. Por isso eu quero te dizer, queridos, escute bem, você que está me ouvindo, você não é um acaso, você não nasceu por um acaso, você não é um erro, a sua história não vai dar errado, não. Você foi escolhido, sabe? Você foi programado por Deus. Você está aí, você vive, porque Deus te escolheu. Você é um filho amado, sabe? Você tem um pai que é por ti. Eu acho isso muito lindo, pastor Elisa, né? Nós fomos adotados por este pai tão amoroso. E a maior expressão desse amor, qual foi? Jesus. Pastor, aí o versículo 16 fala assim, ó, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, essa testificação é como se houvesse uma união do nosso espírito com o Espírito Santo de Deus que habita em nós e dissesse assim, ó, existe um acordo. Você hoje, você é filho de Deus. Aleluia. Isso é maravilhoso. É isso mesmo, porque a partir que nós entendemos, né, que éramos pecadores e que nós passamos a estar nele, o versículo 1 é a chave, querido, sabe, de uma nova vida, sabe, toda vez eu volto ao versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu reconheci, se eu me arrependi, e se eu estou nele, sabe, sou guiado por ele, o Espírito Santo está conectado no meu espírito, a nova vida, né? E qual é o penhor, qual é o prêmio? A vida eterna. Quando que antes, né, o que havia para mim? A morte e a condenação, né? A condenação traria para nós a morte eterna, mas mediante, vamos ler, né? Se você sabe de qual, vamos dizer todos juntos, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo nele cresce, não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, que maravilha! Olha só, Marcos, entenda isso. Jesus, quando veio em forma de homem, sabe, se fez pecador, ele era o unigênito. Mas quando ele morreu e ressuscitou e ele foi ao Pai, ele não foi mais como unigênito, ele foi como o primogênito. O que quer dizer isso? Que através dele nós nos tornamos herdeiro e co-herdeiro com ele do seu reino. Por que isso? Porque ele cancelou a condenação que havia em nós e nos fez estar nesse lugar junto com ele, filho de um Deus vivo, todo-poderoso. Aleluia. Pastora, e essa palavra ela é muito oportuna para esses dias, porque
o que a gente ouve é sempre a respeito de assombro, de espanto, são notícias ruins. Mas quando a gente começa a falar da palavra de Deus, aquilo que cada um de nós carrega, aquilo que nós somos, aquilo que nós nos tornamos em Deus, isso faz total diferença, porque alegra totalmente o nosso coração, né? Se a gente for parar aqui para olhar um para o semblante do outro, está todo mundo feliz. É verdade. Porque a gente está falando daquilo que nós somos em Deus e da esperança que nós temos. Não há mais peso, não há mais condenação, não há mais dívida. Aleluia. Não há nada que possa nos impedir, não há nada que possa nos deter. E isso é maravilhoso. É muito bom ouvir a respeito Glória a dessa Deus. Você palavra. falou uma coisa interessante. Você falou que não há mais dívida, ou seja, Cancelado. eu não tenho credor batendo na minha porta. Jesus pagou a minha dívida, né? Você não tem oficial de justiça batendo na tua porta. O diabo, né, os seus demônios, que são os oficiais lá do inferno, batendo, trazendo para nós. Não. Sabe o que nós temos? Que é o nosso documento. Nós temos uma certidão de óbito. A nossa certidão de óbito é a nossa legalidade, sabe? A nossa garantia que nós já cumprimos a lei. Olha que coisa linda, né? Nós já cumprimos a lei. Quando você anda aí pela rua, que se vem alguém te abordar, não pede seu documento, né? Então nós temos um documento, nós temos uma certidão de óbito, porque se com Cristo nós morremos, com Ele nós ressuscitamos. Então nós trazemos conosco uma certidão de óbito. Então quando vem o credor do inferno querer cobrar algo da minha vida passada, da tua vida passada, Marco, né? Você tem um lindo testemunho, você foi um dependente, você foi um homem mundano, né? A pastora Elisa foi alguém que, de repente, né, não se importava com o próximo, alguém que é voltada para si. Então, quando vem esse oficial do inferno para mim, dizendo, olha, você fez isso, fez aquilo, eu vou dizer para ele, nós vamos dizer, e você também, olha só, você está enganado. Eu não tenho mais nada contigo. Aleluia. A minha dívida Glória a já Deus. foi paga. Amém. E nós tiramos a nossa Aleluia. certidão de óbito e apresentamos para esse oficial do inferno. Nenhuma condenação há mais naqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Nós queremos encerrar aqui, querido, e dizer para você, sabe por que nós podemos estar aqui anunciando isto? Porque o amor de Deus nos libertou. E mais uma vez eu digo isso para você, o amor lança fora todo medo. Não fique preocupado com as más notícias, não fique preocupado, querido, com situação e circunstância alguma. Não ande por vista, ande pela fé, por aquilo que Jesus já trouxe na minha vida e na tua vida, amém? Nós queremos orar por você, nós queremos encerrar este momento orando por você, mas antes disso, pastor Elisa vai lançar uma palavra sobre a tua vida, Diácono Marco vai lançar uma palavra na tua vida, e depois você fique conosco em louvor e adoração. Eu queria declarar sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus familiares, sobre a sua vizinhança, sobre todas as pessoas que te cercam nesse momento, que você pudesse olhar para elas e olhar com esperança, olhar com fé, olhar crendo que o escrito de dívida que havia contra a vida delas foi cancelado na cruz. Jesus, ele riscou a cédula que era contra a vida dessa pessoa. Então, se houve esse riscar de cédula, se houve esse cancelamento, a vida para essa pessoa que está dentro da sua casa. Então, olhe para ela com o olhar de esperança, porque a salvação do Senhor, ela é para cada um dos seus. Amém. Essa é a palavra que eu quero deixar. E essa palavra da pastora Elisa está em Filipenses, querido, quando diz que ele rasgou essa promissória que nos condenava, ele nos libertou. Diácono Marco. Irmãos, eu quero deixar uma palavra para vocês, que quando Jesus ele foi crucificado, tudo aquilo que estava sobre as nossas vidas, ele levou naquela cruz. Ele levou naquela cruz porque havia uma necessidade de ter um derramamento de sangue, para que não viesse nenhuma acusação de Satanás, porque o sangue do Filho de Deus estava sendo derramado. Então aquele era o pagamento, era a cédula que fazia com que todos nós estivéssemos livres do pecado. Então quero dizer para você, esta noite,
que nenhuma acusação há sobre a tua vida. Amém. Porque Ele pagou um alto preço. Ele foi pregado naquela árvore por causa de mim e por causa de você. Então não há nada e nem ninguém que vai te acusar. Basta nós continuarmos na presença dEle, obedecendo, porque a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar, porque Ele limpa todas as nossas sujeiras, o nosso interior, e não há acusação. O inimigo não pode mais, porque foi cancelado a nossa dívida em nome de Jesus. Glória a Deus. Querida, eu quero orar com você e por você. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque a tua palavra é viva, é poderosa, eficaz, ela é alimento, ela é água, que, ó Senhor, e neste momento, o que o mundo está precisando é de conhecer o pão da vida, é de provar desta água, esse rio da vida, Senhor, e que através de nós, Senhor, ó Deus, nós possamos levar este alimento, esta água, para aqueles que estão morrendo, Senhor, por aqueles que estão morrendo, Senhor, não pela epidemia, mas pela ausência de um Deus vivo e poderoso. Eu abençoo esse irmão, eu abençoo este lar, Senhor, eu creio, Senhor, assim como tu já declarou na cruz, que tu nos justificou, que esta casa, esta família já está justificada pelo sangue de Jesus. Senhor, não há credor do inferno que venha confiscar nada que é nosso, tudo que tem o nosso nome, nosso sobrenome, está debaixo desse sangue de Jesus, Senhor, e neste tempo, nós cremos, Senhor amado, que nós venceremos, não importa a luta, não importa a batalha, nós temos o Espírito de Deus que é conosco, nos guiando, nos direcionando, rumo à vida eterna. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Amém.